Hoje a gente vai ver o Evangelho de Lucas, que foi escrito para os gregos, a quem ele se preocupa de explicar os costumes judaicos. Esse livro traz a genealogia de Jesus até Adão, que foi o primeiro homem. E ele mostra Jesus como um homem perfeito, mais até do que Adão. Como eu já falei nos 2 vídeos anteriores, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são evangelhos, ou na verdade 4 visões diferentes sobre o mesmo evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E os 3 primeiros são muito parecidos. Eles são chamados de evangelhos sinópticos porque eles trazem uma sinopse ou visão em conjunto da vida de Jesus. O Evangelho de Lucas, então, é o terceiro evangelho sinóptico. E apesar desses 3 primeiros livros serem muito parecidos, cada um deles tem coisas que os demais não têm. O Evangelho de Lucas mostra a graça universal de Deus e como Jesus era amável para com os pobres, os humildes e os marginalizados. Só nesse evangelho a gente encontra a saudação do anjo para Maria, o cântico de Maria quando ela foi visitar Isabel, que era mãe de João Batista e sua prima, o cântico de Zacarias, que era o marido de Isabel, quando João Batista já havia nascido, como aquele que seria o precursor do Messias, o cântico dos anjos também, que apareceram para os pastores assim que Jesus nasceu, e o cântico de Simeão, que era um idoso que havia recebido de Deus a promessa de que não morreria sem ver o Messias. Só nesse evangelho a gente vê a visita dos pastores quando Jesus nasceu, a infância de Jesus, a idade que ele tinha quando iniciou seu ministério, a ressurreição do filho da viúva de Naim, os 10 leprosos que foram curados, a conversa entre Moisés e Elias durante a transfiguração de Jesus, a história de Zaqueu, que era cobrador de impostos, o choro de Jesus sobre Jerusalém, o suor de sangue de Jesus enquanto estava no jardim de Getsemane, a cura de Malco, o servo do sumo sacerdote, de quem Pedro tinha decepado a orelha, o olhar de Jesus para Pedro enquanto ele estava na casa do sumo sacerdote, Jesus diante de Herodes, as palavras de Jesus para as mulheres de Jerusalém enquanto ele estava carregando a cruz, o malfeitor arrependido que foi crucificado junto com ele, a caminhada de Jesus junto com 2 discípulos depois que ele já havia ressuscitado, indo para a cidade de Emaús, a oração de Cristo durante o seu batismo, a oração dele no deserto depois desse batismo, a oração de Jesus antes de escolher seus discípulos, a oração de Jesus na transfiguração, a oração dele antes de ensinar o Pai Nosso, a oração dele por Pedro antes que fosse negado por ele, a oração de Jesus no Getsemane, a oração de Jesus na cruz. E também só aqui aparecem algumas parábolas, como a do bom samaritano, a do fariseu e o publicano, a do filho pródigo e 2 parábolas sobre oração, aquela sobre o amigo inoportuno e aquela sobre a viúva insistente. O tema do livro então é o Salvador perfeito. E ele foi escrito por Lucas, que era médico, era grego, acompanhou Paulo em suas viagens, foi quem escreveu também o livro de Atos, evangelizou o sul da Europa e foi martirizado na Grécia. O livro foi escrito em cerca de 60 depois de Cristo, talvez na própria Grécia. E o nome dele, no grego, é Kataloukon, segundo Lucas. Loukon significa no grego luminoso. É a mesma palavra de onde vem Lúcio. E o tempo de ação vai desde o anúncio do nascimento de João Batista até o início da igreja primitiva. E o verso-chave, que é aquele que resume a ideia central do livro, está no capítulo 19, verso 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse livro pode ser dividido de várias formas. Eu coloquei em 5 partes. A primeira está no capítulo 1, versos 1 a 4. E é uma introdução, uma apresentação para alguém chamado Teófilo, para quem o livro era dedicado. A segunda parte vai do capítulo 1, verso 5, até o capítulo 4, verso 13. E mostra o advento do homem divino, a chegada do homem divino. A terceira divisão vai do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 9, verso 50, e mostra o ministério de Jesus na Galileia, que era a região norte de Israel. A quarta parte mostra o ministério dele na Pérea, vai do capítulo 9, 51, até o capítulo 19, verso 28. E a última parte, que vai do capítulo 19, verso 29, até o capítulo 24, mostra a crucificação e a ressurreição de Cristo. E em todo o Novo Testamento, Jesus aparece de uma forma bastante clara. Só que em cada livro ele aparece com um foco diferente.
No Evangelho de Lucas, ele é mostrado como o perfeito homem divino. E ele se preocupa em mostrar a genealogia dele, como ele foi concebido, como ele era realmente humano e não uma mera aparição. E desde lá de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que Jesus já era apontado como o descendente da mulher. Lá no Éden, depois que Adão e Eva resolveram pecar, Deus está falando assim para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse descendente da mulher, prometido desde os primórdios da humanidade, que foi ferido pela serpente, mas que esmagou a cabeça dela com o calcanhar, é Jesus. Com a morte dele, ele foi ferido, mas matou de vez a morte e aquele que tinha o poder sobre ela. Agora, quem tem todo o poder é ele. Jesus, o nosso Salvador, nos libertou daquilo que nos causava o maior medo, a própria morte. Com a ressurreição dele, todos nós também vamos ressuscitar. E esse livro é cheio de ensinamentos. Basta você abrir para você encontrar. Todos os versículos praticamente têm alguma coisa que Deus tem para te ensinar. E eu só vou destacar uma aplicação prática aqui que talvez passe despercebida. No capítulo 4, vem contando que logo depois do batismo dele, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E no versículo 1 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto, mas ele estava cheio do Espírito Santo também, reparou? E ali ele foi tentado pelo diabo. A gente já viu essa tentação lá no Evangelho de Mateus. E quando termina essa tentação, mostra o que aconteceu depois. Nos versos 13 e 14 fala assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Quando Jesus começou o ministério dele aqui, depois dessa experiência no deserto, ele também estava cheio do Espírito Santo. Ele entrou no deserto cheio do Espírito, saiu do deserto cheio do Espírito. Esse é o segredo para a vitória sobre a tentação. Jesus foi tentado em todas as coisas que nos tentam também. A gente também é tentado, mas muitas vezes a gente não faz como ele, a gente não busca o poder do Espírito Santo. A gente, pelo contrário, vai se esvaziando e acaba caindo na tentação. Você quer ser vitorioso como ele foi? Encha-se do Espírito Santo. Em vez de se encher de pão, encha-se da palavra de Deus. Em vez de buscar poder humano, busque o poder do Espírito. Busque sempre o poder do Espírito Santo. Esteja você sendo tentado ou não, porque isso é que vai te garantir poder para ser vitorioso em todas as situações da sua vida, da mesma forma que foi com Jesus. E esse foi o resuminho do Evangelho de Lucas. Leia esse Evangelho, ele é tão rico, tem tanta coisa boa, tanta coisa interessante, tanta coisa aplicável para a sua vida e para a minha. Na semana que vem, a gente vai ver o último Evangelho, escrito por João. Esse é bem diferente dos 3 que a gente viu até agora. E na semana que vem eu espero você.